ranqueando os 3 filmes da franquia Como Treinar o Seu Dragão. Como qualquer jovem da geração Z com um mínimo de noção na cabeça, obviamente uma das animações que mais marcou a minha infância foi Como Treinar o Seu Dragão, que serviu para consolidar a DreamWorks, a empresa responsável por Como Treinar o Seu Dragão, Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda, como basicamente a maior ameaça ao monopólio bilionário da Disney nas animações. E assim como qualquer grande franquia de respeito, essa aqui não tem nenhum filme ruim, o que é até difícil a partir do terceiro filme. Quer dizer, tem um tal de Como Treinar o Seu Dragão, Os 9 Reinos, mas eu me recuso não só a assistir, como a considerar isso aqui parte de Como Treinar o Seu Dragão, porque isso aí é só um filme genérico de animação feita pra TV. Em terceiro lugar está Como Treinar o Seu Dragão 3. Olha, em muitas franquias existe uma pressão enorme quando você tem um filme de sucesso e precisa fazer a continuação dele. Mas quando você tem 2 filmes bons e precisa fazer o terceiro ser tão bom quanto, é ainda mais difícil. Tanto que muitas franquias não conseguiram isso, como o Exterminador do Futuro, por exemplo. E mesmo sendo o mais fraco da trilogia, Como Treinar o Seu Dragão 3 ainda mantém a régua de qualidade lá em cima, evoluindo ainda mais os temas que já tinham sido apresentados nos outros 2 filmes. Eles expandem a lore do mundo de Como Treinar o Seu Dragão, mostrando outros povos, outros tipos de inimigos e, claro, outros dragões. Se tem uma coisa que a gente não pode questionar é a criatividade dos realizadores na hora de criar os dragões. Outra coisa boa é a tentativa de mudar o antagonismo do filme. Nos 2 filmes anteriores tivemos um brutamontes humano e um dragão gigante como antagonistas do filme. E ter isso uma terceira vez seria cansativo. Então eles mudaram isso e trouxeram um vilão mais furtivo, estratégico. Imaginem que o Soluço, quando encontrou o Banguela todo amordaçado, tivesse realmente matado ele. Basicamente, esse é o crime, o Soluço que deu errado. E por falar no Banguela, é muito bom ver que nesse filme a história dele é separada do Soluço. Ele tem uma trama própria só dele, com os próprios dilemas dele. Ou melhor, a trama dele está caminhando para se separar do Soluço. Porque por mais que eles tenham essa grande conexão, eles sabem que ela não pode durar. Que uma hora eles vão ter que se separar pelo bem das suas espécies. E o Soluço ainda tem esse grande desafio, que é a dependência dele e dos outros vikings aos dragões. Ele tem que aprender a não ser mais dependente do Banguela e se tornar um líder por si próprio. Como Treinar o Seu Dragão 3 tem os seus defeitos, mas ainda assim é um filme muito bom, e esse tom de despedida da franquia é maravilhoso, muito bem construído e extremamente emocionante. Eu chorei horrores no final do filme. Em segundo lugar está Como Treinar o Seu Dragão 1. O filme que iniciou essa franquia, nos apresentou esse universo, nos apresentou ao protagonista, ou melhor, aos protagonistas, Soluço e Banguela. O que ninguém sabia é que essa animação daria início a uma das melhores franquias de animação de todos os tempos. Como Treinar o Seu Dragão tem tudo que uma boa história tem que ter. Tem um bom protagonista com seus dilemas muito identificáveis com a gente, mesmo que a gente viva num contexto totalmente diferente do dele. A clássica história do personagem que se sente deslocado dos demais por não atender aos padrões pré-estabelecidos pela sociedade. Afinal, a última coisa que a gente pensa quando vê o Soluço é que ele é um viking, porque o estereótipo de um viking é um cara grande, barbudo, extremamente violento e brutal. E quem atende a essas características? O pai do Soluço. E como ele atende a essas características, ele esperava que o filho fosse igual a ele, mas o Soluço é totalmente diferente dele. E como toda boa história de fantasia, por obrigação teria que ter um lore, um universo interessante. E como Treinar o Seu Dragão tem vikings, mas também tem, obviamente, dragões. E esses dragões são muito interessantes. E justamente esse conceito, esse comportamento que mistura animais míticos com animais reais, torna os dragões muito identificáveis pra gente. Porque a gente consegue enxergar naquele dragão o nosso gato, o nosso cachorro. E o filme ainda é sensato em mostrar que os dragões não são meros coitadinhos, que a gente tem que defender acima de tudo. Imagina que toda santa noite aparece um bicho gigante do céu e cospe fogo na tua casa de madeira que você acabou de reformar. Que rouba a tua ovelha, que você usa a lã dela pra costurar suas roupas. Que rouba a tua galinha, que você usa os ovos dela pra fazer um omelete de manhã. Ponte entre esses 2 mundos que rivalizam um com o outro é justamente o Soluço e o Banguela. Saber lidar com os dragões ao invés de exterminá-los. E é simplesmente lindo ver os 2 se tornando amigos e criando uma conexão. Como Treinar o Seu Dragão é um filme muito especial, e eu sempre lembro dele entre as melhores animações que eu já vi. E em primeiro lugar está o melhor filme da franquia, Como Treinar o Seu Dragão 2. Esse foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema na minha vida, e valeu cada centavo. Como Treinar o Seu Dragão 2 é um espetáculo audiovisual com uma belíssima animação que é boa até hoje, mesmo que o filme tenha mais de 10 anos. No primeiro filme existe uma clara mensagem de aceitação dos vikings com os dragões. Porque enquanto de um lado tem pessoas que precisam preservar os dragões, que gostam dos dragões, existe um outro lado que não só quer exterminar os dragões como uma praga,
mas porque tem um ódio profundo. A tirania do Drago Sangue Bravo mostra ele como basicamente o pai do Soluço que deu errado, vamos dizer assim. Mas no pai dele existe amor, enquanto no Drago só existe ódio. E o Soluço não consegue fazer ele mudar de ideia. Eu gosto como a jornada do Soluço evolui nesse filme porque a relação dele com o Banguela tá mais forte, eles estão muito mais próximos, porém ele tem responsabilidades. Responsabilidades que talvez ele nem queira, mas que são impostas a ele. Eu adoro ainda como o filme utiliza uma ponta solta, um mistério que tinha no primeiro filme, para desenvolver toda a jornada de amadurecimento do Soluço no segundo filme, que é a mãe dele, a Valka. E é aqui que a gente percebe que o Soluço puxou inteiramente a mãe dele. Pelo amor de Deus, os dois são iguaizinhos. Eu adoro como o filme expande a lore desse universo, tem muito mais dragões, inclusive o rei dos dragões, outro dragão gigante. Basicamente é um Godzilla de gelo branco gigante, e é muito maneiro. E essa criatura é basicamente o rei dos dragões, conseguir controlar eles mesmo que seja a força. Novamente mostrando a analogia entre usar os dragões como armas, porque a partir do momento que tem um rei dos dragões sob o controle do Drago Sangue Bravo, ele pode fazer o que ele bem quiser com os dragões. Pra mim, Como Treinar Seu Dragão 2 foi o auge da franquia. Foi uma das experiências mais bacanas que eu tive no cinema. E ainda tem esse tom épico, com uma grande jornada de amadurecimento, cenas bacanas, bonitas e extremamente iradíssimas de ver em tela. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo também, de comentar qual é o melhor filme da franquia Como Treinar o Seu Dragão pra você. Não esquece de se inscrever no canal porque eu pretendo trazer mais conteúdo sobre Como Treinar o Seu Dragão. Comenta aqui embaixo também o que mais você quer saber sobre esse universo, porque eu pretendo trazer até um vídeo futuramente sobre os diversos tipos de dragões que a gente tem nessa franquia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.